Quando o Vasco contratou para essa temporada nomes como Léo Jardim, Léo, Piton, o torcedor torceu um pouco o nariz. Mas olha, esse sistema defensivo do Vasco vem mostrando muita força e no clássico de domingo, a entrada do argentino Capasso parece que consolidou ainda mais. A gente vai falar muito sobre isso nesse Bom Dia Gigante, mas antes, toca a vinheta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira com muitas informações. Eu prometo trazer detalhes importantes, não por isso eu peço para você logo de cara fazer o seguinte. Você que até agora ainda não é inscrito no canal, nos ajude a chegar a 210 mil inscritos. Está faltando tão pouco, é só você fazer a sua inscrição, acionar o sininho das notificações, deixar o like no vídeo e compartilhar. Lembrando que tudo isso é de graça, 0800. É só você se inscrever e participar aqui do canal Atenção Vascaínos, seguindo a gente também nas redes sociais, @avascaínos. E olha, o Vasco entra em campo na quinta-feira, 7h30 da noite, contra o Bangu, última rodada do Campeonato Carioca da primeira fase. O Vasco precisa da vitória simples para conseguir a classificação para as semifinais, mas dependendo das combinações, o Vasco pode até terminar essa fase na segunda colocação. A gente falou isso muito no Bom Dia Gigante de ontem, mas o jogo será realizado em São Januário, que promete estar lotado. Vamos falar também muito sobre essa questão dos ingressos. Está faltando muito pouco para terminar os ingressos para essa partida contra o Bangu. O técnico Maurício Barbieri deu folga ontem para os jogadores, eles voltam a treinar hoje e treinam amanhã para o jogo de quinta-feira. E por isso, pelo pouco tempo de treinamento, não deve fazer grandes mudanças. O provável time do Vasco deve ser Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Capasso entrando no lugar do Miranda, que saiu contundido, ao lado do Léo, com Piton na lateral esquerda. No meio-campo do Vasco, Rodrigo, Jair, Andrei Santos. E lá na frente, Gabriel Peck de um lado, Alex Teixeira do outro e Pedro Raul lá na frente. E quem falou depois da partida contra o Flamengo foi o auxiliar técnico do Vasco, o Maldonado, que inclusive foi campeão brasileiro pelo Flamengo, mas mesmo assim, hoje sendo auxiliar técnico do Maurício Barbieri, falando sobre essa importante vitória contra o Flamengo. Foi bueno, creo que hicimos un gran partido, sabíamos que frenar Flamengo no es fácil, pero creo que proyectamos el partido de la mejor manera posible, sabíamos que iba a ser un resultado apretado y creo que el equipo cumplió todo lo que preparamos en la semana y estamos muy felices con el desempeño de todo el equipo. E um personagem muito importante nessa vitória contra o Flamengo foi o lateral direito Puma Rodrigues. O jogador que chegou ao Vasco vindo da Copa do Mundo, foi da seleção uruguaia, inclusive foi convocado novamente para o amistoso nessa data FIFA pela seleção uruguaia, um jogador que vem se destacando bastante e fez o gol da vitória contra o Flamengo por 1-0. E quem elogiou muito o jogador foi o ídolo Edmundo. Em seu canal Mundo Ed, ele falou sobre o que vem agradando ele, o lateral direito Puma Rodrigues. Não, o que me chama mais atenção é o ataque, né? Ele tem muita qualidade na subida, né, ao ataque, e ele cruza muito bem. Ele praticamente põe a bola aonde quer. Um ou dois jogos atrás, ele de costas matou no peito, chutou, a bola passou muito próximo dele fazer o gol. Então, ele é um cara que tem as ações ofensivas como a maior qualidade. Eu sou contra o Peck ficar preso o tempo todo ali pelo lado direito, mas me parece que ele fica preso ali ao lado direito para ele dar um suporte defensivo na marcação para o Pumita Rodrigues. Então, assim, é um conjunto, acho que por isso o Barbieri, nesses jogos grandes, ele opta por ter 3 volantes, por ter uma marcação mais forte no meio-campo, para ele dar um pouco mais de liberdade para os laterais, que são muito bons na parte ofensiva e que têm dificuldades lá no sistema defensivo. Isso tudo faz parte, você tem que tirar o melhor do seu atleta, e ontem ele mostrou que tem muita personalidade, que o jogo era todo em cima dele ali pelo lado esquerdo. E aí, casa cheia, o primeiro Vasco-Flamengo da vida dele, a cidade para.
Você não tem muita noção do que é o Rio de Janeiro nas vésperas de um clássico como o Vasco-Flamengo. E aí ele teve uma certa dificuldade na marcação, errou um passe ou outro, mas depois de acertar aquele belo chute, a confiança vai às alturas, né? E eu não entendo muito assim, é o dia a dia que mostra, por que ele era reserva do Varela na Copa do Mundo, porque, na minha opinião, ele é bem melhor do que o lateral do Flamengo. E a base do Vasco não está parada, muito pelo contrário. O time Sub-17 estreia na quarta-feira contra a equipe do Cuiabá pela Copa do Brasil da categoria. O Vasco, que é o atual campeão estadual Sub-17 e vai buscar esse título nacional. E essa partida contra o Cuiabá, quarta-feira, 4 horas da tarde, vai ser no Mato Grosso. A equipe, inclusive, já viajou ontem, faz um treinamento hoje para a partida de amanhã contra essa equipe do Cuiabá. Partida única, sem critério de desempate. O Vasco precisa vencer fora de casa, caso aconteça o empate, decisão por pênalti. Então, é uma partida muito perigosa, porque o Vasco precisa da classificação para a segunda fase dessa Copa do Brasil Sub-17. E o técnico Gustavo Almeida deu uma entrevista ao site oficial do Vasco, falando sobre a preparação do time visando essa partida. Você vai ver aí na tela a resposta do Gustavo Almeida. Estamos no início do ano e ainda desenvolvendo os atletas dentro da nossa forma de jogar. Esse é o objetivo principal nesse momento. Sabemos que nessa primeira fase, onde os times quase não jogaram, é muito difícil obter informações específicas sobre o adversário. Por isso, vamos concentrar em desenvolver e impor da melhor forma o nosso estilo de jogo. Já sobre o Cuiabá, Gustavo Almeida respondeu assim: esperamos um jogo difícil contra o Cuiabá, que vem de resultados expressivos nessa categoria no ano passado e tem a perspectiva de disputar competições nacional esse ano. O Vasco precisa, como eu disse, da vitória fora de casa para conseguir a classificação para a segunda fase. Boa sorte aos meninos da Colina. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E quem vai apitar esse jogo de quinta-feira em São Januário, 7h30 da noite, Vasco e Bangu, é esse cara aí, ó, Tarciso Pinheiro Caetano, auxiliado por Rafael Espeda de Souza e o Wallace Miller Barros Santos. E essa partida vai ser uma partida importante e o torcedor do Vasco já vem se movimentando bastante. Até ontem à noite, o Vasco divulgou que 15 mil ingressos já foram impressos para essa partida, ou seja, a expectativa é de casa cheia e restam pouquíssimos ingressos para Vasco e Bangu em São Januário. E essa partida será a transmissão da Cazé TV, já que o Vasco tem um mando de campo, você vai poder assistir essa partida com transmissão da Cazé TV aqui no YouTube. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E um dos pilares dessa boa campanha que o Vasco vem fazendo nesse início de temporada 2023, com certeza é o sistema defensivo. Só no Campeonato Carioca, o Vasco tomou apenas 6 gols em 10 jogos. Para você ter uma ideia, nas 2 partidas que o Vasco foi derrotado, para Volta Redonda e Fluminense, foram 4 gols, ou seja, apenas 4 gols nessas 2 derrotas e 2 gols em outras partidas aleatórias. O sistema defensivo do Vasco vem se portando muito bem, e o Vasco que deve jogar contra o Bangu com essa formação no sistema defensivo. Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Capasso e também o Léo como os 2 zagueiros, além do Piton na lateral esquerda e na frente da defesa, Rodrigo e Andrei Santos. E esse
sistema defensivo foi muito elogiado no jogo contra o Flamengo, por mais que o Léo Jardim tenha feito várias defesas, conseguindo uma vitória por 1-0 e não ser vazado nesse clássico com o Flamengo, que é um dos melhores times do futebol brasileiro nos últimos anos. E o próprio Léo Jardim, em entrevista ao canal Sport TV, falou sobre esse esquema defensivo do Vasco, que vem funcionando muito nesse início de temporada. É um trabalho feito em conjunto, né? A gente sabe que o calendário brasileiro, às vezes, a gente não tem tanto tempo para treinar. Muitas vezes é uma conversa, é um treino mais tático, mais parado, mas que eu acredito que o comprometimento de todos influencia muito positivamente nesse crescimento, sabe? Todos os trabalhos, assim, a gente procura aproveitar ao máximo e a gente tem trabalhado bastante as situações de construção de jogo, tanto ofensivas e situações também defensivas, que a gente precisa organizar os posicionamentos. Esse, o goleiro Léo Jardim, e eu pergunto para você, torcedor, essa defesa que vai jogar contra o Bangu é sim o time titular do Vasco, pelo menos no sistema defensivo? Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo, Piton e na frente Rodrigo e Andrei Santos? Ou o Vasco precisa, por exemplo, buscar um outro primeiro volante? Eu quero saber a sua opinião. Tem gostado do Rodrigo jogando como titular do Vasco? Ele que jogou os 3 clássicos e foi muito bem, pelo menos na minha opinião. Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo para você participar aqui também do canal Atenção Vascaínos. Mais uma vez agradecendo você que chegou até aqui, fazer o seguinte, se inscreva no canal, nos ajude a chegar a 210 mil inscritos nessa terça-feira, que é muito importante. Também deixe o like no vídeo e compartilhe. E também siga a gente nas redes sociais, @avascaínos. E claro, assista também o nosso segundo canal, o Ave Mais. O card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir. Grande abraço, ótimo restante de terça-feira. Eu volto amanhã aqui no Bom Dia Gigante com muitas informações. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!